pesquisa é a geologia na gestão e planejamento urbano. Bom, então qual é a situação atual da geologia dentro do planejamento urbano? A situação atual é que a geologia fica limitada ao licenciamento, principalmente ao licenciamento ambiental de atividades, fica limitada também aos estudos geotécnicos de obras, então a parte prévia da obra da caracterização do subsolo, a resolução de cheias, inundações e processos erosivos, então ela vem como uma ferramenta para reverter os danos causados por essas atividades, e também na exploração dos insumos, na exploração dos materiais, de minério, principalmente para a construção civil, da água e do manejo do solo. E qual que seria a colocação ideal da geologia dentro do planejamento urbano? Ela teria que estar integrada na gestão do solo a partir das suas características, né? Então, ao invés de você ocupar o solo e depois fazer a gestão dele, a geologia teria que vir previamente para fazer essa gestão a partir do que o solo apresenta. Uma integração na rede hídrica urbana, então, para quebrar um pouco esse paradigma das drenagens urbanas como sendo um problema de espaço e integrar elas, né, dentro da rede urbana. Na gestão hídrica, no sentido de como que a gente vai lidar com as águas flúvio, superficiais e subterrâneas, que é um sistema bem dinâmico e complexo, e muitas vezes a gente acaba pensando só na parte do flúvio, e a parte pluvial fica deixada de lado, e a gente acaba lidando só com as consequências, né, que você entraria na resolução das cheias, das inundações. Outro ponto ideal seria a gestão estratégica dos materiais, então esses materiais que geralmente a geologia se limita somente a explorar, elas deveriam, na verdade, ser feita uma gestão estratégica, né? Então, com a quantidade, como é que a gente vai fazer, que tipos de materiais existem, principalmente num contexto urbano de cidades grandes. E também a gestão do potencial subterrâneo. Muitas vezes, como a cidade está instalada só na parte superficial do solo, né, a gente acaba por não utilizar o potencial subterrâneo, ou então o potencial subterrâneo ele é subestimado a partir da instalação só de infraestrutura, né, de canais e tubulações, tudo, e não necessariamente ele é utilizado todo o seu potencial. Então, vou utilizar aqui como um exemplo Curitiba, que é a cidade que eu moro. Todo o planejamento urbano de Curitiba ele é pesquisado pelo IPUC, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. É, Aqui a gente tem uma estruturação urbana foi a mais recente que saiu do Plano Diretor de Curitiba, no qual foram feitos os estudos mais recentes. E à direita, nós temos também as áreas inundáveis de Curitiba que saíram desse mesmo estudo. Então, olhando uma comparação só entre esses dois mapas, a gente já consegue enxergar de que, apesar de ter sido feita uma estruturação urbana, com uma visão futura de Curitiba, a ocupação mais densa da cidade, ela ainda está dentro da parte central da cidade, que é a parte onde tem a maior rede hídrica, e a parte onde estão os divisores de água, é o centro da bacia de Curitiba, são regiões que são muito suscetíveis aos processos erosivos, processos de inundação, de cheias, né? Apesar das áreas inundáveis serem consideradas somente as regiões em volta da cidade, que é onde estão localizados os maiores rios, ainda assim, quem mora na cidade acaba vendo que na realidade não é essa, né? Que por essas regiões dos grandes rios terem sido completamente modificadas, elas não comportam todo o volume de água que percola pela cidade, né? Então, apesar de Curitiba ser um exemplo, muitas vezes utilizado como exemplo de urbanismo e planejamento urbano, e ter uma visão futura muito bonita, né, com muita área verde, com parques lineares e tudo mais, na prática essa gestão ela não corre de uma maneira totalmente integrada à realidade da geologia de Curitiba. Então, eu vou abordar um pouquinho mais esses tópicos. Bom, o primeiro tópico é da disponibilidade de materiais, né, principalmente a parte dos minérios de uso social. Então, a gente aqui em Curitiba nós temos um plano diretor minerário, ainda não temos um ordenamento geomineiro. Temos problemas já de disponibilidade versus demanda de materiais que temos, e ainda temos uma baixa em materiais na busca e na utilização de materiais alternativos. Então, o que seria esse ordenamento geomineiro, né? Ao contrário do que nós temos aqui para Curitiba, que seria um plano diretor. O ordenamento geomineiro, ele seria um mapeamento de todas as jazidas, com todo o seu material e que tipo de tamanho do volume que elas apresentam, com uma integração metropolitana das cidades que estão em volta, porque Curitiba, em si, só dentro do perímetro de Curitiba, a gente não tem uma disponibilidade muito grande de material, então ela depende principalmente das cidades metropolitanas. E o ordenamento geomineiro ele faria essa integração, né, de todas as jazidas disponíveis, que tipo de material que nós temos disponíveis e como que eles estão sendo explorados, como que eles vão se relacionar com os materiais alternativos em relação ao tipos de minério que nós não temos presentes dentro de um raio específico em volta da cidade, ou como a gente poderia utilizar esses materiais para movimentar o mercado local. Então aqui, por exemplo, nesse mapa é o produto
Plano Diretor Minerário de Curitiba, no qual foram delimitadas 3 zonas: uma zona bloqueada para mineração, que seriam as áreas de unidades de conservação, uma zona preferencial para mineração e uma zona controlada para mineração. Né? A zona controlada seria regiões que ainda estão próximas de unidades de conservação ou estão próximas de centros urbanos muito grandes, com uma grande densidade demográfica, e a zona preferencial para mineração seriam zonas que não apresentam nenhum percalço. Qual que é o problema desse plano diretor e da falta de um ordenamento minerário? Não existe um controle de qual é o volume de substâncias que está sendo extraído em todas essas áreas de preferenciais para mineração. Não existe uma noção muito clara sobre quanto ainda tem disponível desses materiais, como ele está sendo explorado, para que ele está sendo explorado, e se existem outros materiais alternativos que poderiam estar sendo explorados também, como, por exemplo, Curitiba e região metropolitana. A principal exploração mineral que nós temos é do calcário e da areia e material para construção civil. A maior parte das argilas que nós temos a utilização aqui em Curitiba, ela é importada do estado de São Paulo, sendo que, em volta de Curitiba, existe uma quantidade muito grande de jazidas minerais de argila que poderiam ser utilizadas para diversos tipos de uso, inclusive poderiam ser estudadas para fazer misturas, para fazer outros tipos de combinações de argilas e composições diferentes que poderiam suprir demandas de refratárias, demandas de agrominerais e também poderiam alimentar o mercado dos materiais alternativos para a construção civil. Então, aqui, para a gente ter uma noção, né, de como que é a produção mineral do Paraná, do período de 2017 a 2023. Então, se a gente olhar em 2022, a gente tem uma produção beneficiada de quase 70 milhões de toneladas, sendo que a maior parte desse beneficiamento desse minério que está sendo extraído, ele é localizado na região metropolitana de Curitiba, que é onde a gente tem a maior diversidade de rochas do Paraná inteiro. Então, a gente tem uma produção gigante, mas é uma produção que ela não é integrada com o senso de políticas públicas e nem de integração, nem de gestão do território e a gestão dos materiais. A gente explora cada vez mais, exporta cada vez mais, ou utiliza cada vez mais esses materiais, mas ele não é feita uma gestão da quantidade, da disponibilidade, se a gente poderia estar tendo uma gestão estratégica sobre esses materiais ou não. Entrando na parte dos recursos hídricos, né, o principal ponto de Curitiba seriam os rios urbanos, as águas pluviais e os mananciais de abastecimento. Em relação aos rios urbanos, né, o principal ponto seria em relação à descanalização e destamponamento. Curitiba tem a maior parte dos seus rios tamponados ou canalizados. A captação das águas pluviais, no caso das chuvas, Curitiba passa por um problema muito forte, principalmente nesses últimos meses de El Niño, que a gente teve muita chuva em excesso, então a gente está tendo enchentes e inundações recorrentes, e todos os sistemas de captação das águas pluviais que nós temos na cidade, que já são modelos, já são referência em muitos outros lugares, eles não estão dando conta de conter esse volume de água. E o outro problema que a cidade enfrenta são o problema dos mananciais de abastecimento. Então, Curitiba, durante 2020, passou pela pior seca que registrada desde o início dos registros, né, dos níveis dos reservatórios. A gente registrou em 2020 a pior seca histórica que teve no Paraná e na cidade de Curitiba, no qual os mananciais de abastecimento eles foram quase completamente esgotados, chegando a capacidades até de 20%, que são extremamente baixas para um manancial de abastecimento urbano. Junto com isso, a gente tem uma gestão dos sistemas aquíferos urbanos, que é quase nula. Então, Curitiba, a principal forma de abastecimento é através dos mananciais superficiais e subterrâneos, e a gente tem um movimento muito fraco da conservação dos mananciais superficiais e, por consequência, a conservação dos sistemas aquíferos urbanos também. Então, entrando um pouco mais em detalhe sobre essa situação. Aqui são os mananciais de abastecimento de Curitiba, né? Então, principalmente a zona norte de Curitiba é responsável pelo abastecimento da cidade, é onde tem a maior disponibilidade de água e é onde está a disponibilidade do sistema kárstico, que é o sistema subterrâneo que também abastece a cidade. Então, é um sistema muito complexo, ele tem muito pouca conservação, são regiões que têm uma certa, que têm unidades de proteção, tem áreas de proteção ambiental, não chega nem a ser unidades de conservação, são áreas de proteção ambiental, mas que não tem uma gestão integrada desses recursos com as prefeituras desses outros municípios, não tem uma gestão integrada com a mineração, que a gente falou anteriormente, então toda essa área do manancial, ela cai também dentro das áreas que são consideradas preferenciais para a mineração. Consequentemente, por ser um sistema aquífero e um sistema de manancial kárstico, ela também é a maior fonte dos minérios de calcário que nós temos aqui no Paraná. Então, é uma gestão que ela bate de frente ao mesmo tempo da conservação e do manejo com a exploração. Um outro aquífero que é muito importante no abastecimento subterrâneo de Curitiba é o aquífero Guabirutuba, que é um aquífero que ele é contido dentro da cidade de Curitiba,
porque por ser uma bacia, né, então ele está contido dentro das unidades geológicas que existem dentro de Curitiba, e ele é uma dos principais abastecimentos também da cidade, e não é feita uma gestão de qualquer maneira, nem dos seus pontos de reabastecimento, nem da contaminação do solo, da contaminação das águas, né, dos rios, que consequentemente vão afetar também esse aquífero. Aqui é um panorama um pouco geral, assim, sobre como que são os principais rios de Curitiba. Então, a gente tem alguns principais rios, que são os rios Atuba, Bacaxiri, o rio Belém, o Ribeirão dos Padilhas e o rio Barigui, né, com alguns outros rios, assim, e ribeirões que não são tão importantes, mas que não são tão expressivos, assim, né. A maior parte desses rios se encontra canalizada nesse momento, ou com regiões do rio onde ele está completamente tamponado, como, por exemplo, o rio Belém, que atravessa o centro de Curitiba e ele não aparece em nenhum momento, ou com regiões que estão completamente canalizadas. Já existe um movimento entre os escritórios de arquitetura de Curitiba para promover a destampanação e a descanalização desses rios, incorporando, né, essas redes hídricas urbanas com diferentes modos de passeio. Então, seria destamponar esses rios, abrir eles, começar um tratamento e começar a incorporar eles de volta na cidade. Mas ainda é um movimento fraco, não foi, até o momento, eu não soube de nenhuma obra desse sentido de descanalização dos rios. Muito pelo contrário, na verdade, quando a gente olha o planejamento, né, da cidade, eles pretendem criar parques lineares em volta dos rios, mas não necessariamente fazer a sua descanalização. No rio, no produto final dos mapas previstos para a visão futura de Curitiba, do plano diretor, você pode ver que os rios ainda continuam com a mesma configuração, a diferença é que eles preveem um aumento da área de proteção dos rios ou a criação dos parques lineares em volta, né? Que a gente sabe que não é necessariamente uma solução, né? Que não altera a dinâmica do rio, não altera o volume de água que ele comporta, então é um pouco tapar o sol com a peneira. É bom, mas não é a solução ideal para os rios. E entrando agora também na parte da gestão do solo, na ocupação superficial e subsuperficial de Curitiba. Então, Curitiba enfrenta um problema muito sério, que é a ocupação dos solos frágeis, geotecnicamente, e a falta do planejamento do espaço subterrâneo. Então, o espaço subterrâneo de Curitiba, ele está atualmente contido só com o tamponamento dos rios e com a instalação de infraestrutura. E, somado a esses problemas, esse espaço subterrâneo, ele é coberto por um solo frágil, que é argiloso e que não comporta, né, geotecnicamente, a estrutura da cidade. Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, a parte subterrânea da cidade, né? O que poderia ser feito, né? Como que poderia ser desenvolvido esse potencial subterrâneo? Através de um estudo integrado, com, levando em conta as variantes de espaço, dos geomateriais, da potencialidade geotermal e da potencialidade das águas subterrâneas. Então, para o espaço, você iria analisar os materiais que compõem o solo, com relação à sua compactação, à sua granulometria, à sua consistência. Você ia utilizar também a parte da ocupação que já está sendo utilizada, todas as zonas de inundação, as zonas de proteção de aquífero, para gerar um mapa potencial. Parte dos materiais, como a gente já falou, né? Que tipos de materiais existem, como que eles são feitos a extração, como que eles afetam a parte da água, né? Porque toda a mineração vai afetar o aquífero também, vai ter uma elevação do nível estático dos aquíferos. Vai também ter a capacidade geotermal. Aqui no Brasil, a gente não tem uma capacidade geotermal muito elevada dentro das cidades, mas ainda tem uma certa capacidade geotermal para ser explorada, que seria, tipo, a condutividade termal, né, do solo. E também as águas subterrâneas, né? Então, onde que são essas zonas de aquífero, como que elas são, como é a permeabilidade, onde que são essas áreas de recarga, entre outros, né? Então, para tudo isso seria gerado vários tipos de mapa de potencial, onde que estaria a melhor região, onde que seria a região mais estável, e fazendo uma soma de mapas, isso uma, procedimento comum, né? Fazendo uma soma de mapas, a gente conseguiria delimitar as áreas onde o subsolo teria maior potencial de sustentar a cidade, né? Coisas que não são feitas em Curitiba, eu procurei no plano diretor, procurei se existia alguma pesquisa a respeito, e ainda não existe nenhuma pesquisa a respeito em Curitiba, principalmente no quesito de gestão, talvez mais voltado para o quesito de resolução de problemas. E daí aqui a gente vê a parte do solo de Curitiba, para dar um pouco dessa exemplificada, assim, né? Então, a maior parte de Curitiba é delimitada pela Bacia de Curitiba. A Bacia de Curitiba, ela é uma unidade sedimentar que ela é preenchida por sedimentos que nós chamamos de Guabirutuba, formação Guabirutuba, que ela ocorre principalmente na região de Curitiba, né? Apesar da região norte e nordeste e da região sul ter rochas do envasamento, que são rochas mais duras e resistentes, grande parte, principalmente a parte central de Curitiba, está sobre a bacia de Curitiba. Aqui embaixo, nessas legendas que tem aqui, é um pouco a caracterização geotécnica
dessas unidades da bacia de Curitiba, da formação Guabirotuba, em relação à declividade. Então, a gente pode ver que quando a gente tem uma declividade de 20 a 30, que é o último espaço que na parte inferior, a gente tem severas restrições para a implementação de loteamentos residenciais, industriais e vias de circulação. É, em gradientes um pouco menores, né, a gente tem uma disponibilidade maior, assim, o solo tem uma capacidade maior de suportar a cidade, mas ainda assim é um solo que ele tem muitas restrições para a implantação de infraestrutura, porque é um solo argiloso, que quando resseca, quando ele é exposto, então quando ele é escavado, ele resseca e ele vira umas pastilhas. Quando a água entra de novo no solo, ela não consegue ser totalmente reabsorvida por essa argila. Ela, na verdade, começa a se desplacar e começa a fazer movimentos de massa. Então, em regiões que você vai ter que são muito planas, essa argila ela vai ensopar e ela vai estufar, vai começar a se desplacar e ela nunca vai conseguir realmente absorver a água, né? E quando você vai aumentando a declividade disso, essa mesma argila vai ensopar, ela vai começar a se destacar, fazer umas plaquinhas se destacando, e você vai começar a ter deslizamentos de solo. A gente viu agora recentemente em Gramado que aconteceu exatamente isso, né? Teve uma fratura no solo, justamente por causa da presença da água, da presença das características do próprio solo de não comportar todo aquele volume de água, das argilas não serem capazes de reter esse volume de água. Então você começa a fazer esses planos de ruptura que vão se juntando, e quando eles se juntam, é, muitos planos na mesma sessão, você acaba gerando uma falha, ou acaba gerando um deslocamento do solo. Aqui em Curitiba, a região central de Curitiba, que é a região que mais tem densidade demográfica, é também a região onde tem o solo mais suscetível a todos os tipos de erosão, de deslizamentos, de fraturamento do solo. Então, dentro também, né, quando a gente lembra lá daquele mapa sobre o planejamento urbano de Curitiba, a gente vê que dentro do planejamento urbano, eles ainda continuam colocando o centro de Curitiba como uma região de muito adensamento, e não existe nenhuma política ainda assim, de remoção ou de manejo dessa área, de diminuir a densidade demográfica, de diminuir o peso, né, sobre o solo nessa região de Curitiba. Aí, consequentemente, quando você coloca muito peso sobre essa parte é, da cabeceira, né, da bacia de Curitiba, principalmente nas regiões onde ela está perto do embasamento cristalino, que geralmente é um pouco mais alto do que a bacia de Curitiba, então você vai começar a ter problemas que vão se acumulando, né, nessas zonas de borda da bacia, e eles vão migrando para sul, né? Então, os problemas, a parte norte da bacia de Curitiba é a mais densamente ocupada, é a que tem a maior declividade, porque o embasamento cristalino é mais alto do que a bacia. Você tem um solo que não é suscetível para intensa ocupação, e então todos os problemas que você vai tendo ali de sobrecarga, de impermeabilidade do solo, eles vão sendo movidos para sul, vão se estendendo para sul. E na região sul de Curitiba é a região que a gente não tem, é a região que não tem muita disponibilidade, assim, de recursos, não são destinados recursos para infraestrutura, não são destinados recursos para manejo do solo, manejo de material, manejo hídrico, nada, né? São as partes onde descarregam todos os rios, é a parte mais baixa da cidade, então toda a água vai fluir para a parte sul da cidade, vai gerando uma bola de neve, né? Ou uma bola de lama, assim. E não tem essa gestão do solo apropriada da cidade, assim, né? Bom, então, como conclusão, o papel da geologia dentro do planejamento urbano, ele é como uma integração multidisciplinar, né? Então ele tem que ser feito em conjunto com os arquitetos, com biólogos também, porque a vida, né, dentro da cidade é muito importante de ser manejada também, né, de vegetação e de micro-organismos no solo, micro-organismos na água, né, ou macro-organismos também, né? Então a geologia ela seria mais uma dessas disciplinas que deveriam entrar nessa integração do planejamento urbano. Ela vai dar o embasamento, literalmente, para a gente conseguir fazer uma infraestrutura que vai ser sustentável e que vai se manter e que não vá romper com os processos naturais que ocorrem na natureza. Essas são algumas das referências que foram utilizadas nesse trabalho, de onde eu tirei as imagens e também de onde eu tirei os termos e informações que eu apresentei. E eu agradeço a atenção. Qualquer problema, qualquer dúvida, por favor, sinta-se livre para entrar em contato.